Olá, boa noite, boa tarde, bom dia. Depende do horário que você está assistindo. Hoje viemos falar um pouco sobre o algoritmo de Fleury. Mas antes de falar sobre o algoritmo em si, eu vou apresentar a nossa equipe, que é composta por Igor Castilho, João Victor de Paiva, que é a pessoa que vos fala, e Maria Eduarda de Campos. Antes de ir para a apresentação em si, aqui está a nossa agenda, que é composta por introdução, código-fonte do algoritmo, exemplos e bibliografia, que é para citar as referências de onde a gente pegou os materiais para estudo. Primeiro, a gente tem que falar sobre o objetivo. Em 1856, o matemático Euler havia ido a Königsberg, na Prússia, visitar um amigo. Naquela época, a cidade possuía uma ilha rodeada pelos rios Prega, cujo acesso só se dava por meio de 7 pontes, que você pode ver na figura à direita, essas 7 pontes aí cruzadinhas. Assim, os habitantes se perguntavam se havia alguma maneira de atravessar essas pontes de uma única vez, sem passar pela mesma ponte duas vezes e retornando ao ponto de partida. Interessado nisso, Euler criou a teoria do caminho euleriano, que se passa em vários problemas desse tipo. Baseado nisso, Henri Fleury, em 1883, criou um elegante algoritmo para visualizar melhor os caminhos do ciclo euleriano. Primeiramente, um trajeto euleriano consiste num circuito que começa e termina no mesmo vértice, considerando todas as arestas do gráfico, mas passando por cada uma delas apenas uma vez. Dessa forma, segundo o teorema 3 de Euler, para um grafo ser considerado euleriano, todos os vértices devem ter grau par, ou seja, o número de arestas que incidem no mesmo vértice só deve ser impar. E para ser semi-euleriano, deve ter exatamente dois vértices de grau ímpar. Com isto, Fleury criou o algoritmo levando em consideração a regra da ponte. Resumidamente, tal regra procura dizer se a remoção de determinada aresta tornaria o gráfico desconexo. Caso a resposta seja afirmativa, pode-se considerar a aresta como ponte. Desse modo, é fácil deduzir que ela só será retirada se não houver outra opção. De forma sucinta, o algoritmo de Fleury considera que, inicialmente, todas as arestas estão não marcadas e, a partir de um vértice aleatório, uma aresta que obedeça a regra da ponte é percorrida e removida ao final, sendo inserida assim no ciclo euleriano. Por conseguinte, como as arestas são marcadas, ou seja, removidas à medida que vão sendo inseridas no ciclo, percebe que só passa uma vez por cada uma delas, exatamente como Euler havia dito. Portanto, é perceptível que se trata de algoritmo sofisticado. Entretanto, pelo fato de ter que checar toda vez se uma aresta é uma ponte ou não, torna-o ineficiente quando comparado a outros algoritmos com o mesmo propósito. Isso devido à sua complexidade O de n ao quadrado. Mesmo assim, se trata de um algoritmo fundamental que proporcionou a visualização de caminhos eulerianos, permitindo que fosse aplicado para problemas mais complexos do dia a dia, como o de pontes de Königsberg. Agora, para falar sobre o algoritmo, a minha amiga Maria Eduarda vai apresentar para vocês. Agora eu fiquei responsável por apresentar o código-fonte do algoritmo. Nosso código-fonte ele está escrito em linguagem C e a abordagem escolhida foi a de matriz de adjacências. A matriz de adjacências, como eu imagino que a maioria já saiba, o número 1 ele indica que há uma aresta conectando o vértice da linha e o vértice da coluna, enquanto o número 0 representa a ausência desse relacionamento entre os nós. Aqui já tem um grafo de exemplo, porque ele vai ser utilizado mais para frente no exemplo passo a passo que vai ser explicado pelo Igor. A primeira função que nós fizemos foi a de achar o primeiro vértice. Como o João já tinha dito, existem dois tipos de circuitos. Tem o circuito euleriano, que é aquele que tem todos os graus de índice, todos os vértices têm grau par, e tem o semi-euleriano, que tem exatamente dois vértices com grau ímpar. Caso seja um circuito euleriano, escolhe qualquer um desses graus, desses vértices, porque ele tem grau par. Agora, se for o caso de ser um semi-euleriano, tem que obrigatoriamente escolher um desses dois vértices de grau ímpar. E é justamente a ideia que essa função passa. Lembrando que o grau de um nó é quantas arestas incidem sobre aquele vértice. Aqui também tem os comentários para auxiliar no entendimento do código. Agora, essa função,
ela verifica se uma aresta ela é ponte, usando aquela ideia da regra da ponte que já tinha falado antes. Ela vai receber como parâmetro um vértice inicial e tem um vértice final. E vai verificar se a aresta que tem entre eles é uma ponte. Se tiver apenas uma aresta, se tiver apenas uma aresta, quer dizer que se trata de uma ponte, porque não tem mais outro caminho a ser seguido. Agora, se tiver mais de uma aresta, quer dizer que eu tenho mais opções de caminhos a serem percorridos. Então, não se trata de uma ponte. Aí a função ela vai retornar falso, caso não se trate de uma ponte, e verdadeiro, caso se trate de uma ponte, né? Agora, a função número aresta, ela é bem simples. Ela vai contar o número de arestas do grafo. Só que aqui tem que levar em consideração que se trata de um grafo não direcionado, ou seja, a aresta ela não tem uma direção específica. Então, tanto a aresta que conecta, por exemplo, o índice 0 da matriz e o índice 1 é o mesmo que o índice 1 e o índice 0. E isso daqui pode ser verificado através do if, que leva em consideração isso para não haver duplicação na contagem de arestas. E aqui está o código de Fleury em si, que vai receber como parâmetro um vértice, que no caso, aquela função achar primeiro vértice vai auxiliar aqui a passar esse primeiro vértice para essa função. A gente tem uma variável também, que é a n-arestas, que vai contar o número de arestas presente no grafo no momento da chamada dessa função. E aqui, como recebeu o parâmetro o start, ele vai procurar todos os vértices que possuem conexão com essa variável de parâmetro, que é o start. Aí ele vai verificar primeiro se o número de arestas é menor ou igual a 1. Porque se o número de arestas for igual a 1, quer dizer que só tem uma aresta a ser percorrida. Então já está no final do grafo ou se trata de uma ponte. A outra parte dessa condicional é verificar se é uma ponte. Porque se um caminho ele não for uma ponte, então pode passar por ele tranquilamente. Agora, se se tratar de uma ponte, aí é preferível outros caminhos. É basicamente isso que a if procura dizer. E aqui vai imprimir o caminho que está sendo feito. Essa impressão é somente para facilitar o entendimento de como o grafo está funcionando. Depois que a gente percorre uma aresta, a gente tem que eliminá-la do grafo. E eliminar no grafo, no nosso grafo, que é uma matriz de adjacência, significa colocar um zero. Tanto na posição start V, quanto na posição V start, porque se trata de um grafo não orientado, como eu já tinha dito. E depois disso, o número de arestas é reduzido, pois acabamos de fazer uma remoção. E agora o novo vértice que vai ser passado como parâmetro de início de uma nova chamada dessa função é o V, que era o final da chamada, era o vértice final da chamada anterior. Então, a gente vê que é uma função recursiva e ela vai ficar chamando a si mesma até acabar com todas as arestas do grafo. Aí agora, aqui também resolvemos apresentar o main, que é mostrando, só para deixar mais claro também para o leitor que deseja executar o algoritmo. Aí aqui a gente tem o grafo, que era aquele grafo já pré-determinado, é um grafo fixo, é o original. E tem um grafo temporário, que ele vai receber o grafo original, isso porque a gente não queria alterar o grafo original em si, e sim fazer manipulações com o grafo temporário. E embaixo aqui a gente tem a chamada da função Fleury, da função do algoritmo de Fleury, e dentro a gente passa como parâmetro o achar primeiro vértice, que é justamente daquela função que é uma função auxiliar. Então, eu posso dizer assim que a função achar primeiro vértice, a isPonte e a de número de arestas são funções auxiliares. A função principal mesmo é a função de Fleury, que é o algoritmo do nosso trabalho em si. Aí agora vem um exemplo que vai ser explicado passo a passo, mais detalhado, pelo nosso amigo Igor.
Ok, então agora eu vou falar do exemplo que foi mostrado lá no slide para exemplificar como que o código funciona. Aqui a gente tem a matriz de adjacências mostrando o grafo e um desenho dele para ficar bem mais clara a visualização. A primeira coisa que a gente faz é rodar a função para achar o primeiro vértice e a gente acha o vértice 1, retorna o vértice 1 para ela. Então a gente roda a função de contar o número de arestas e retorna o valor 8 para a variável do número de arestas. Agora, basicamente, o que o código faz é tentar achar a primeira aresta que não é uma ponte, para remover ela do grafo. Aí ele passa por aquele if que foi mostrado, onde o n arestas ele tem que ser menor ou igual a 1, ou a função que retorna se é uma ponte tem que dar falso, para não ser uma ponte. Passando nesse primeiro if, a gente acha a primeira aresta que não é uma ponte, que no caso é a que estava entre 0 e 1. Agora a gente chama recursivamente a função, passando o vértice 0 como parâmetro. E roda de novo para achar o número de arestas, só que dessa vez com uma aresta a menos, já que a gente removeu. E ali em cima também a gente já altera a matriz de adjacências, colocando 0 no nó para representar que ele sumiu. Agora, basicamente, em todos os outros passos vão ser a mesma coisa do primeiro. Ele passa por aquele if, o número de arestas é 7, então dá falso, e ele vai achar o primeiro que não é uma ponte. Foi entre o 0 e 2. A gente remove ele e chama recursivamente a função, passando o vértice 2. Faz a mesma coisa e remove, indo de novo para o vértice 1. Agora a gente só tem ali uma opção, né, que é o aresta que está entre o 1 e o 3. Mas da mesma forma ele passa pelo if, não é uma ponte, então ele vai, o gráfico não fica desconexo. A gente chama recursivamente a função pelo vértice 3, e a n arestas agora é 4. Ele procura a primeira que não é ponte e remove, indo lá para o vértice 0 de novo. Agora o n arestas é 3, está quase chegando em 1 já, mas por enquanto ainda vai. E não é uma ponte, ou entre o 0 e 4, então ele remove. Novamente, agora com o vértice 4 ele remove o aresta entre 4 e 3. E agora a gente tem uma exceção no que teve até agora, porque o n arestas agora é 1, porque só sobrou essa aresta. E por só ter essa aresta também, ela é uma ponte. Só que nesse caso a função roda mesmo assim, porque você é obrigado a remover. Como não tem nenhuma outra opção, só existe essa aresta, você é obrigado a remover ela. Então remove, e agora acabou todas. A gente roda de novo a função, passando o vértice 2, só que como dessa vez o número de arestas é 0, ele não passa nem por aquele primeiro if, então o código não vai executar. Ele vai encerrar e vai começar a desempilhar todas as chamadas recursivas que a gente fez, encerrando a função principal, que é do algoritmo de Fleury. E a matriz de adjacências agora, como dá para ver ali, está toda preenchida por 0, mostrando que o grafo sumiu. E assim a gente percorreu todas as arestas do grafo, removendo todas elas, sem repetir nenhuma. A saída no terminal para quando você executar a função vai ser essa, mostrando o caminho que o código fez, mostrando ali os números das arestas, né? As arestas ligadas entre os vértices. E aqui, para encerrar, a bibliografia, mostrando todos os sites de onde a gente tirou para fazer esse slide e o texto. Aqui é a segunda parte. E é isso. Obrigado.